galera, eu sou o Arthur Spirandelli. Esse é o resumo da semana com a Aquavero. Como vocês já sabem, a ideia desse programa é a gente compilar os principais acontecimentos da semana, as principais notícias, os principais indicadores que foram divulgados ao longo da semana, a gente pincelar tudo o que aconteceu para entender em que momento estamos e passar para a próxima semana de olho com o que vem de importante, indicadores, notícias, etc., o que a gente precisa se atentar. A gente vai falar aqui sobre essa semana, que foi do dia 4 ao dia 11 de julho de 2021, uma semana que a gente pode falar que não foi positiva, nem aqui para os mercados, para o nosso mercado brasileiro, lá para fora também não foi uma semana muito positiva. A gente pode ver como uma semana de cautela, e até nos indicadores, nos números que a gente vai apresentar aqui, não foi uma semana de grandes atenções. Tivemos um pregão a menos aqui no Brasil, na sexta-feira, que foi feriado no estado de São Paulo, a gente não teve pregão, então tivemos os 4 primeiros pregões da semana. No consolidado da semana, a Bolsa Brasileira, o índice Bovespa, principal índice acionário aqui do Brasil, recuou 1,71%. Nosso índice Bovespa vem de quedas consecutivas desde a semana passada. Lembrando que tivemos esse índice Bovespa batendo recorde, superando 131 mil pontos no mês passado. Nesta semana, nós encerramos na quinta-feira aos 125.428 pontos. No ano, a Bolsa Brasileira agora sobe 5,4%. Chegamos a beirar ali os 9%. E a gente fica nesse patamar agora. Do outro lado, levando para o câmbio, ponto de atenção, este mesmo câmbio, esse dólar que a gente viu batendo os 4,90, uma coisa que a gente não via desde junho do ano passado, vem de alta desde então. Nesta semana acumulou uma alta de 4,15%, uma alta bastante expressiva frente à nossa moeda real, voltando a ser uma das piores moedas de países emergentes ao redor do mundo, com a cotação aqui agora para R$ 5,26. No ano, a moeda americana que vinha em queda, que virou para queda, que chegou a cair expressivamente, agora acumula uma alta no ano de 1,3%. Levando para a curva de juros, olhando o nosso cenário de curva de juros, o vértice de janeiro de 2031 é um vértice muito importante, utilizado por bancos, utilizado para empréstimos, etc. Subindo 14 base points, atingindo 9,23%, uma curva de juros que também, apesar de não ter grandes movimentos recentes, também vem numa alta ali nos vértices mais longos. E levando para as bolsas lá de fora, S&P 500 sobe 16% no ano, Nasdaq sobe 14% no ano, índices que continuam renovando máximas históricas lá nas bolsas dos Estados Unidos. Começando agora, a gente fazer aqui a nossa roda, né? Fazendo aqui um contorno no mundo, passando pelos principais pontos. Começando lá pelo internacional, foi uma semana de bastante cautela e a gente pode analisar que as bolsas globais como um todo ficaram cautelosas com o agravamento dos casos da nova variante, a variante indiana da Covid-19, a variante Delta, ao redor do mundo. Alguns países já fazendo algumas declarações um pouco mais fortes frente a essa nova variante, é uma variante mais transmissível, uma variante um pouco mais forte em relação a isso. Chegou já em várias localidades do mundo, chegou no Brasil ainda sem casos mais graves, mas é uma variante que vem preocupando bastante o mundo. Alguns países da Europa que vinham em um cenário bastante positivo, com restrições mais brandas por lá, estão se preocupando e muito com essa nova variante. A França aconselhou turistas a evitarem a Espanha e Portugal. O Japão decretou um estado de emergência em Tóquio, lembrando que teremos Olimpíadas por lá, e a primeira decisão é de que essas Olimpíadas sejam sem a presença de público nos jogos por lá. Então, uma semana que a gente ficou bastante de olho nisso, com os noticiários repercutindo bastante sobre o aumento do número de casos, sobre isso, ao mesmo tempo, ao mesmo passo que temos números de vacinação ao redor do mundo caminhando muito bem, principalmente aqui no Brasil. A gente vai falar sobre isso mais na frente. Nos Estados Unidos, nós tivemos a divulgação da ata do FONC, assim como aqui no Brasil nós temos a reunião do Copom, que apresenta ali as decisões de política monetária a serem praticadas aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, eles fazem a reunião do FONC para decidir
a política monetária por lá e divulgam a ata. A gente teve a divulgação nesta semana. Foi uma ata em linha com o que o mercado já esperava, pelo que tinha visto até então. O comitê, né, do FONC admitiu que a inflação vem trazendo, né, resultados, números mais altos do que esperado, mas que essa inflação é causada por fatores transitórios, e que a meta de inflação por lá segue sendo, no longo prazo, os 2%, e de que eles não querem fazer nenhum tipo de mudança mais brusca na política monetária deles por lá, na forma que eles vêm encarando isso desde o começo da pandemia, mas que neste relatório eles começam a falar um pouco mais sobre este ritmo de recompra de ativos, esse ritmo de recompra que no momento está em 120 bilhões de dólares por mês, é uma injeção de dinheiro, né? Eles recompram títulos que estão no mercado, né, e colocam mais esses 120 bilhões de dólares por mês por lá. Eles não disseram que vão mudar isso agora, nem que eles estão vendo isso no curto prazo, mas começaram a discutir a possibilidade de reduzir esse ritmo de compras um pouco antes do previsto, um pouco antes do que eles falavam nas reuniões anteriores. Então, um ponto que o mercado vai ficar bastante de olho, vai acompanhar bastante de perto. A gente já sabe um pouco sobre como vem sendo a política monetária de países desenvolvidos, e o grande ponto de atenção agora é sobre esse ritmo, sobre essa injeção de liquidez que continua acontecendo ao redor do mundo. Na zona do euro, levando para as empresas da zona do euro, a gente tem uma divulgação de que essas empresas da zona do euro expandiram sua atividade à taxa mais rápida em 15 anos em junho, já que a flexibilização de mais restrições ligadas ao coronavírus impulsionou o setor de serviços do bloco, conforme mostraram os PMIs, os índices gerentes de compras por lá. Ainda lá, o Banco Central Europeu, o BCE, divulgou sua revisão de política monetária, com meta simétrica de inflação de 2% no médio prazo, uma visão bastante parecida com o que a gente já vinha falando aqui. Atenções também para o preço das commodities, as commodities que estão em alta no ano, que vem sendo o grande ponto de atenção ao redor do mundo neste ano de 2021. Desta vez, atenções nas últimas semanas focadas no preço do petróleo. Nós tivemos aqui, inclusive vamos falar disso daqui a pouquinho, nós tivemos aumentos nos preços aqui, sentidos no nosso bolso aqui no Brasil. Teríamos o encontro da OPEP+, a Organização dos Países e Produtores e Exportadores de Petróleo. Tivemos alguns impasses ali, e com isso, o preço do petróleo atingiu, ao longo dessa última semana, o seu maior patamar dos últimos 6 anos, com esse impasse principalmente entre Arábia Saudita e Emirados Árabes. Sabemos que são alguns dos mais relevantes, mais importantes produtores de petróleo do mundo, e ainda não temos uma data definida para este novo encontro, para essa nova decisão sobre a oferta, né, sobre a produção e a venda do petróleo ao redor do mundo, que será feita pela OPEP+. Ainda levando agora para o outro lado do mundo, uma outra gigante mundial, a China nesse caso, contribuiu também para maiores temores do mercado. Tivemos um caso que ganhou bastante atenções nesta semana, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas em primeiro lugar, a China. As autoridades chinesas sinalizaram que podem em breve injetar mais estímulos na economia, ou seja, colocar mais dinheiro em circulação, trazendo assim uma mudança de tom inesperada, indicando que essa recuperação mais rápida do mundo pode ser mais fraca do que parece, mostrando assim que talvez seriam necessários mais estímulos para continuar esse ritmo de crescimento, de atividade e de produção no mundo. Trouxe um tom aqui de cautela para que os mercados acompanhem mais de perto o que está acontecendo. Isso talvez possa ser refletido também nos Estados Unidos e Europa. E lá na própria China, nós tivemos esse caso sobre a Didi Global, ela que é dona da 99 aqui no Brasil, por exemplo. Os índices acionários globais repercutiram a baixa de 19,6% nas ADRs dessa empresa chinesa Didi Global. Essas ações são negociadas na Bolsa de Nova York. E preocupações com IPOs de companhias chinesas nos Estados Unidos, com repressão da China
mostrando assim novamente a China no centro das atenções em medidas de restrição, repressão, de tentativas de controle, tanto por parte de preço de commodities, quanto por parte de atuação de empresas, trazendo novamente alguns temores aqui para o mundo em relação à forma que a China tenta impor ali a sua vontade, suas práticas, enfim. Esse caso ficou bastante em evidência. As ações da Didi despencaram ao longo da semana, num dos pregões mais específicos, e traz essa cautela para os mercados globais. Vindo agora para o lado doméstico, trazendo aqui para o Brasil, nós sabemos que estamos vivendo algumas semanas bastante intensas desde o início da CPI da Covid, com bastante coisa vindo à tona. O ambiente político segue bastante tumultuado. Durante essa semana tivemos mais algumas evidências sendo mostradas, mais alguns indícios de irregularidades nas negociações da Covaxin, em algumas práticas ali do próprio Ministério da Saúde, com alguns ex-dirigentes, pessoas que foram desligadas. Enfim, o noticiário segue bastante agitado em Brasília, trazendo bastante volatilidade para o mercado também e começando a trazer algumas discussões importantes. Lembrando que no ano que vem nós temos eleições presidenciais novamente, estamos vendo algumas divulgações de prévias de eleições, enfim, isso traz bastante volatilidade para o lado político. E tivemos ainda, durante essas últimas semanas, bastante conversas e bastante discussões em relação à reforma tributária. Nesta semana, principalmente, vimos o lado empresarial, todo o empresariado bastante contra algumas partes do texto apresentado para a reforma tributária, principalmente no que diz respeito à tributação de PJ, à tributação de dividendos. São pautas que continuarão no radar aqui pelas próximas semanas. Lembrando que temos mais algumas coisas acontecendo em Brasília, teremos recesso por lá, então bastante acontecimento, como sempre, o lado político trazendo bastante volatilidade para o mercado brasileiro como um todo. Por outro lado, as notícias positivas no controle da pandemia, conseguimos emplacar aqui uma média de mais de 1 milhão de doses aplicadas por dia aqui no Brasil. O governo do estado de São Paulo antecipando novamente o programa de vacinação, a Butantan antecipando o cronograma de entrega de vacinas. Na cidade de São Paulo, comércio, serviços com horário estendido até as 23 horas, trazendo aqui uma visão um pouco mais otimista em relação à pandemia para o nosso país, a nossa reabertura, a volta da atividade com tudo isso, enfim, mostrando um cenário muito mais positivo do que a gente viu alguns meses atrás, quando esperava-se talvez toda a população brasileira com a primeira dose aplicada só no ano que vem. Agora a gente já vê números muito mais positivos e a imunização aqui no Brasil conseguindo emplacar um ritmo bastante importante. Estão trazendo um outro lado da moeda de um pouco mais de otimismo neste ponto. Do lado dos indicadores, o IBGE divulgou o IPCA de junho, era um indicador que estava sendo bastante esperado. A inflação aqui no Brasil vem preocupando bastante, todo mundo de olho na inflação de junho, que mostrou uma alta de 0,53% na comparação com maio, representando uma desaceleração frente à alta de 0,83% que foi divulgada em maio em relação a abril, mostrando aqui talvez uma inflação um pouco mais controlada, um pouco menos expressiva do que a gente vinha verificando nas últimas divulgações. Mesmo assim, o indicador de IPCA no ano de 2021 já acumula uma alta de 3,77%. Nos últimos 12 meses, de 8,35%. Esses indicadores, esses números vêm acima do teto da meta de inflação do Banco Central, o que, apesar de a gente ver números um pouco melhores, tende a continuar trazendo aqui para a nossa economia sinais de aumento da taxa de juros um pouco maiores do que a gente esperava anteriormente, de um cenário de combate aqui de política monetária um pouco mais forte, exatamente para a gente frear, para a gente ter um controle maior de inflação,
mesmo com indicadores um pouco melhores nesta última divulgação de junho. Tivemos também vendas do comércio varejista subindo 1,4% em maio de 2021 ante abril, ainda não tivemos o número de junho, na série com ajuste sazonal, e tivemos a FGV divulgando o IGPDI, um outro índice aqui geral de preços, que desacelerou a alta para 0,11% em junho, depois de reportarmos uma alta de 3,4% em maio. Então, uma desaceleração bastante expressiva, principalmente do lado das commodities, algumas commodities importantes, aliviando a inflação no atacado, um número bastante importante aqui também, mostrando uma desaceleração na alta dos preços no nosso bolso, principalmente. Em relação à reforma tributária, algumas fontes ouvidas pela Bloomberg dizem que a alíquota de dividendos deve ficar entre 15% e 20%, mas essa pressão dos empresários próximos a Bolsonaro, totalmente contra essa taxação de dividendos, algumas discussões bastante importantes sobre a falta de sentido nesta taxação, sendo que o nicho empresarial como um todo já tem uma alíquota muito alta. A gente traria isso para o bolso do investidor pessoa física, que está ajudando também, incentivando também o mercado de trabalho, as empresas no Brasil como um todo, enfim, trazendo este novo patamar de investimentos por aqui. Então, discussões bastante importantes sobre isso. E o Ministério da Economia trazendo um possível estudo de corte de até 40 bilhões de reais em subsídios a gigantes de bebidas e do setor petroquímico para reduzir o imposto de renda, né, de empresas, segundo o Estadão. De outro lado, a Folha abordando que o relator avalia um corte de 10 pontos percentuais no imposto de renda de empresas e um benefício maior à pessoa física, trazendo toda essa discussão. Sabemos que este texto deve sofrer bastante alterações, as discussões estão apenas no começo. Paulo Guedes fazendo algumas declarações ao longo da semana sobre isso, economistas e empresários, pessoas ligadas ao mercado financeiro aqui no Brasil, rebatendo com alguns pontos bastante importantes sobre esse projeto, que traz uma visão de ser um projeto de neutralidade aqui para a carga tributária, mas que pode aumentar a carga tributária do nosso país novamente. Nós que somos um dos países com a maior carga tributária e uma das mais complexas do mundo. Então, são pontos que a gente vai continuar monitorando e vendo bastante nos noticiários por mais algum tempo. No noticiário corporativo, como eu falei, a Petrobras elevará em 7% o preço do gás natural para distribuidoras a partir do dia 1º de agosto. Tivemos recentemente alta no preço da gasolina e do diesel, então novamente aqui alta nos preços de combustíveis aqui no Brasil. E voltando para Brasília, o Planalto anunciou a prorrogação do auxílio emergencial por mais 3 meses, indo agora até outubro, mas em um modelo um pouco diferente do que a gente tinha no ano passado. E o Ministério da Economia fechou o modelo de privatização dos Correios, que será, no qual 100% do capital será vendido integralmente no formato de leilão tradicional, segundo o Globo, já era esperado pelo mercado. Esses foram os principais pontos, e olhando para a próxima semana, o que a gente vê pela frente? No cenário internacional, destaque da semana fica para a inflação com divulgação de indicadores de preços ao consumidor e ao produtor nos Estados Unidos e na zona do euro. Pontos bastante importantes aqui sobre a inflação que a gente vai acompanhar de perto. A semana também conta com dados de varejo nos Estados Unidos, produção industrial europeia e na China, a divulgação do PIB do segundo trimestre, além de desemprego de junho. Aqui no Brasil, trazendo para o cenário doméstico, o palco político deve seguir impactando a precificação de ativos domésticos com desdobramentos da CPI da pandemia no Senado e da reforma tributária no centro do debate, como a gente falou aqui bastante ao longo deste resumo. E na área de indicadores, destaque para a divulgação da pesquisa mensal de serviços de maio e do indicador de atividade do Banco Central, o IBCBR, que é visto como uma prévia do PIB deste mesmo período. Estes serão os principais pontos da semana. Nós te lembramos que você pode acompanhar tudo diariamente no nosso Instagram, no nosso Telegram, no nosso Spotify, na sua plataforma
de podcast preferida, nós fazemos o nosso Manhã no Mercado, os principais pontos para você começar o dia bem informado. No final do dia, fazemos o Tocando o Sino, trazendo os principais pontos. E ao longo do dia, te municiamos aqui de notícias, de pílulas do mercado, com a divulgação de indicadores, com os principais números que saíram, com alertas aqui sobre o que você precisa ficar de olho. A nossa ideia é estar cada vez mais próximo de você, te mantendo bem informado e te ajudando a compreender o mercado financeiro de uma forma cada vez mais simples e mais próxima de você. Conte conosco, você será muito bem-vindo em todas as nossas redes sociais. Se inscreva, participe, mande seus comentários e a gente se vê em breve. Até mais!